Fevereiro chegando ao fim e agora mais do que nunca é hora de estar atento para cuidar ainda mais do seu 2026 e deixá-lo repleto de informações de qualidade. Preparamos entrevistas exclusivas pensadas com carinho para promover saúde, equilíbrio, qualidade de vida e bem-estar em todas as áreas da sua vida. Confira! Você sabe se tem direito a algum benefício do INSS e nem imagina? Aposentadoria e pensão por morte ainda geram muitas dúvidas e a informação correta faz toda a diferença na hora de garantir os seus direitos. Para esclarecer os pontos mais importantes sobre esse tema, eu converso agora com o advogado previdenciarista, Dr. Carlos Brandão. Bom dia, Dr. Carlos. Bom dia, Jordana. Bom dia a você de casa. Obrigado, Band, pelo convite. Doutor, quem pode se aposentar hoje e quais são as regras mais importantes? Bem, nós temos pelo menos umas 6 regras de transição que são importantes para que as pessoas saibam. Em novembro de 2019, a gente teve uma reforma da Previdência e essa reforma criou uma nova aposentadoria. Segundo as exigências da lei para essa aposentadoria, os homens têm que ter 65 anos de idade, as mulheres 62 anos de idade, e os homens têm que ter um mínimo de 20 anos de contribuição e as mulheres um mínimo de 15 anos de contribuição. Mas essa nova regra, que a gente chama de regra definitiva de aposentadoria, é para aquelas pessoas que começaram a trabalhar e a contribuir depois da reforma da Previdência, que aconteceu em novembro de 2019. E há várias regras de transição que se aplicam a mim e a você, Jordana, por exemplo, que já estávamos trabalhando e contribuindo quando veio a reforma. E aí eu passo a explicar sobre essas regras. A primeira delas é uma regra também baseada em idade. É a regra de transição por idade. Ela também exige idade de 65 anos para os homens, também exige idade de 62 anos de idade para as mulheres, mas só exige 15 anos mínimos de tempo de contribuição para ambos os sexos. Essa é a primeira regra de transição, então. Temos uma segunda regra de transição, Jordana, que é uma regra baseada em pontos. Como é que funciona isso? Essa regra não tem uma idade de forma objetiva exigida. No entanto, somando o tempo de contribuição mais a idade, existe um número X de pontos que em 2026 é de 93 pontos para as mulheres e 103 pontos para os homens. E para essa regra é necessário também que as mulheres tenham no mínimo 30 anos de contribuição e os homens tenham no mínimo 35 anos de contribuição. Outra das regras de transição é uma regra que tem também exigência de idade. Para essa regra, também baseada num tempo maior de contribuição, as mulheres então têm que completar 30 anos de contribuição, os homens têm que completar 35 anos de contribuição, mas as mulheres agora em 2026 têm que ter um mínimo de 59 anos e meio de idade, e os homens, agora em 2026, têm que ter 64 anos e meio de idade. Tem ainda outra regra de transição, que é a regra que exige pedágio. O que é pedágio, Jordana? É um tempo a mais de contribuição. Esse pedágio, esse tempo extra de contribuição, é de 50% do tempo que, na data que entrou em vigor a reforma da Previdência, faltava para a mulher alcançar 30 e para o homem alcançar 35. E, por fim, a última regra de transição é a regra de transição com pedágio de 100%. E nessa regra aqui, o pedágio é de 100% do tempo que, na data da entrada em vigor da reforma da Previdência, novembro de 2019, faltava para a mulher alcançar os 30 anos e para o homem alcançar os 35. E, além disso, essa regra exige também idade mínima de 57 anos de idade para mulheres e 60 anos de idade para os homens. Uau! Agora uma curiosidade também, quando a pensão por morte ela pode ser negada, doutor? Bem, infelizmente é muito comum que a pensão por morte seja negada. Ela pode ser negada indevidamente e em alguns casos ela vai ser negada corretamente pelo INSS. Os casos em que a pensão é indevidamente negada, que acontecem com mais frequência, Jordana, são os casos de casais que vivem em união estável, e quando um deles falece, o outro vai pedir a pensão por morte ao INSS e não consegue fazer uma prova boa, uma prova robusta da união estável. Então, cada vez mais eu percebo
a necessidade de mais suporte técnico para pedidos de pensão por morte. Para as aposentadorias não precisa nem dizer, né? Assim, eu estou tentando aqui simplificar ao máximo, eu estou dizendo só algumas das regras de aposentadoria aqui, há diversas outras, e a gente pode orientar a fazer cálculos, isso é o planejamento previdenciário, que vai ajudar essa pessoa a fazer o recolhimento mais adequado para ela ter o melhor benefício possível. Então, mais uma vez, para essas situações, é muito interessante que antes da aposentadoria seja consultado um especialista para que essa pessoa consiga o melhor benefício possível. É isso aí, o especialista é o querido Dr. Carlos Brandão. Um ótimo sábado para vocês.